Pronto, eu separei aqui um texto do segundo livro dos Reis, capítulo 21. Segundo livro dos Reis, capítulo 21, que diz o seguinte: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Hefziba, e ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Aserá. Como fizera Acabe, rei de Israel, inclinou-se diante de todo o exército celestes, de todos os exércitos celestes, e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porém o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, recorreu a médiuns a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira do Senhor. Quando a maldade se torna algo comum, algo normal, às vezes eu me pergunto, e eu vinha ontem de viagem com o Yuri Batista e veio a mim essa palavra, veio no meu coração essa palavra. Por que existem pessoas que carregam com elas um índice tão elevado de perversidade? Eu vou repetir. Por que existem pessoas que carregam com elas um índice tão elevado de perversidade? Por que existem pessoas tão maus, capazes das mais terríveis atrocidades, capazes dos feitos mais assombrosos? Por que existem pessoas que são capazes de cometer maldades das quais são maldades que não podem ser narradas, de tão terríveis? E aí eu vinha pensando sobre isso, porque existem muitas alegações. Alguns dizem que algumas pessoas são más porque sofreram muito. Ah, pastor, fulano é mau porque sofreu muito na vida. Foi abandonado, foi criado na rua, nunca recebeu carinho, nunca recebeu amor, sempre viveu à margem da sociedade, e essa pessoa teve que usar de todas as formas para sobreviver, e uma das maneiras que ela encontrou para sobreviver foi roubar, assaltar, matar, e é por isso que essa pessoa é uma pessoa má. Outros dizem assim: não, essa pessoa ela é má porque ela apanhou muito. Eu conheço pessoas que apanharam muito. Essa pessoa apanhou muito e levou muitas surras, era constantemente espancada pelos seus pais, ou espancada pela madrasta, ou espancada pelo padrasto, e essa pessoa se transformou em um adulto cheio de sequelas, cheio de traumas, cheio de frustrações, e uma pessoa que desconta hoje todo o seu sofrimento nos outros, desconta no filho, desconta na filha, desconta na esposa, enfim. Se tornou uma pessoa agressiva e, quando está surtando na sua agressividade, perde o controle da situação e espanca o filho, espanca a filha. Mas isso tem uma justificativa, foi porque essa pessoa apanhou muito na vida. Aí outros dizem, como aqueles que trabalham na área das ciências humanas, e há um conceito que dizem que o homem é fruto do meio. Então, aquela criança que cresce em meio e dentro de uma comunidade violenta, ela tendencia a ser uma criança também violenta. Uma criança que convive dentro de um lar violento,
uma criança que presencia os espancamentos da mãe, uma criança que vê a mãe sendo espancada pelo pai, uma criança que cresce e a violência é algo comum no seu dia a dia, ela também se torna uma pessoa calejada, uma pessoa acostumada com a violência, por isso que a pessoa é violenta. Nada disso justifica. Eu acredito que eu posso passar o dia todo citando esse tipo de exemplo, e eu acredito fielmente que nada disso justifica alguém carregar consigo um alto índice de perversidade e de maldade. A realidade é que o mal existe. E existem pessoas assim, malignas, perversas. Ora, eu preguei sobre Abigail domingo agora, tanto na Vila Peri, e nos 3 cultos eu preguei sobre Abigail, e a definição de Abigail é que ela era uma mulher sábia e formosa. Mas a Bíblia define o seu marido, Nabal, como um homem maligno, como um homem maligno nas suas ações, duro e maligno. A Bíblia diz bem, olha, presta atenção, Breno, duro, quer dizer, de personalidade, um homem duro. Existem algumas pessoas que são pessoas ríspidas, pessoas duras, mas são pessoas boas. Pessoas que são duras, mas são pessoas boas. Pessoas que não fazem mal a ninguém. São apenas têm uma certa dureza, pelo sofrimento, pelas decepções, pelas traições, por aquilo que viveu na sua vida. Essa pessoa carrega com ela uma personalidade de alguém que é áspero, de alguém que é duro, de alguém que não é tão sensível, de alguém que não é tão complacivo com o sofrimento do outro e tudo, né? É alguém duro, mas não é uma pessoa maligna. Mas quando a Bíblia define Nabal, a Bíblia diz que Nabal era duro e maligno, de caráter maligno. Era um homem de natureza, de personalidade maligna. É assim que a Bíblia define Nabal. Ora, eu soube de um pastor que foi assaltado e esse pastor não ofereceu nenhuma resistência. Ele desceu do carro e o bandido colocou a arma em cima dele e o pastor disse, não precisa atirar, eu lhe dou o que você quiser. Se você quiser minha carteira, eu dou. Se você quiser meu carro, está aqui a chave, pode levar. A bolsa da minha esposa, o que você quiser, pode levar. E o bandido roubou o pastor e antes de ir embora, atirou na cabeça do pastor. Não tinha necessidade. Ele atirou por pura maldade. O pastor não ofereceu ameaça. Ele atirou por pura maldade. 3 bandidos entraram na casa de um cidadão no meio da madrugada. Esse cidadão estava dormindo com a família. Esse cidadão acorda e 3 bandidos estão dentro da sua casa, todos 3 armados. Então esse cidadão é violentamente espancado na frente da filha, na frente do filho, na frente da esposa. E os bandidos amarram esse cidadão e fazem ele assistir o estupro da filha e da esposa. E eles violentam, estupram a esposa e a filha desse cidadão, com ele amarrado na sala e obrigando ele a assistir aquela cena. E eles fazem isso por pura maldade, por pura perversidade. E aí eu vejo muitas pessoas que defendem esses movimentos de esquerda no Brasil, porque alguém justifica e diz assim, essa pessoa que faz esse tipo de maldade, ela é uma vítima da sociedade. E busca esse tipo de argumento para justificar aquilo que não tem justificativa. Aquilo que não tem justificativa. É uma vítima da sociedade, cresceu abandonado pelo pai e pela mãe, com 7 anos de idade já servia de aviãozinho para o tráfico de drogas, cresceu em meio aos fuzis, cresceu em meio às armas, às pistolas, cresceu dentro de um ambiente de muita violência, e é por isso que esse menino é violento assim. Sofreu abuso na infância, o outro sofreu a violência dos pais, e eu conheço pessoas que é o inverso disso. Eu conheço um camarada que apanhou muito na infância. Apanhou muito na infância, sofreu muito na infância. E quando ele casou e teve os filhos dele, ele decidiu não ser para os filhos o que o pai foi para ele.
Não para fazer os filhos sofrerem o quanto ele sofreu. Não fazerem os filhos passar o que ele passou. Eu apanhei do meu pai, eu sofri maus tratos do meu pai, mas eu vou ser um bom pai para os meus filhos. Ele foi o contrário. Eu conheço pessoas que cresceram no meio à violência, no meio aos tráficos de drogas. Eu conheço camarada que cresceu vendo o pai espancando a mãe. E ele decidiu ser um esposo amoroso para sua esposa. Eu conheço pessoas que cresceram em meio a bandidos e disse: eu não vou ser um bandido. Eu não quero isso para a minha vida. Então não queira justificar ou não queira generalizar aquilo que não pode ser generalizado. Não queira justificar aquilo que não se justifica. Ah, essa pessoa é má, ela é uma pessoa perversa, ela carrega com ela um alto índice de perversidade, mas existe uma justificativa, existe um motivo que forçou essa situação. Existe uma história de vida que fez essa criatura se transformar no monstro que ela se transformou, a ponto dela perder a sua consciência, a ponto dela se transformar em alguém anestesiado para o sofrimento e para a dor do outro. Então, existe, e eu sei que existem os doentes, amém? Porque assim como o coração adoece, assim como os pulmões podem adoecer, assim como os ossos podem adoecer, a mente humana também está suscetível às doenças psíquicas. Existem os psicopatas? Existem. Os psicopatas são aqueles que não têm empatia, são aqueles que não têm sentimentos. O psicopata, Breno, aqueles que você já viu várias reportagens, seriados, documentários sobre os serial killer, né? O serial killer, ele não tem sentimento, empatia. É por isso que o nome psicopata. Por quê? Porque o outro para ele não tem nenhuma importância. O outro para ele não tem nenhum valor. Existem vários níveis de psicopatia, vários níveis de doença. Existem aqueles psicopatas que ele tem prazer em matar. Tem psicopata que mata estuprando, psicopata que mata uma pessoa e corta ela aos pedaços. Existem psicopata que gosta de fazer a pessoa sofrer e ele tem prazer, é um orgasmo, é um êxtase para ele. Aquela pessoa sentindo dor, derramando sangue, sendo cortada, judiada. Existem psicopatas que têm prazer em torturar pessoas, são psicopatas. A mente é tão má, é tão perversa que a pessoa adoeceu e ela não tem sentimento. Para ela, o outro ser humano, o valor que tem é o valor de uma barata, de um inseto, e ele mata porque ele não tem sentimento. Psicopatas que matam um pai, que deu a vida, a mãe que deu a vida por ele, que cuidou dele a vida toda, ele vai lá e mata. A maldade existe. A maldade existe. E quando eu olho para a maldade, eu olho para a maldade e digo a você que no sentido humano, racional, ela não se justifica. A maldade se justifica no sentido espiritual. A maldade, ela tem origem no espiritual. Toda maldade, o mal, a perversidade, tem origem no espiritual. Quando você olha para Lúcifer, anjo de luz, Lúcifer, além do homem, Lúcifer era a obra-prima da criação de Deus. Era o anjo de luz. Lúcifer era um anjo de referência. Uma classe única de anjo que é querubim ungido. Não existia outros querubins ungidos. Ele era o único na criação de Deus, Breno. Ele era o único, Breno, que era o querubim ungido, era Lúcifer. Querubim ungido. Era o chefe, era o maestro da orquestra de Deus. Deus deu aos anjos inteligência. Deus deu aos anjos o livre-arbítrio. Na eternidade, nesse momento da eternidade, Lúcifer era a obra-prima da criação de Deus. Até que se achou nele maldade, se achou nele corrupção. Ele teve inveja de Deus. E ele quis ser igual a Deus, ou maior do que Deus, ele queria a adoração para ele.
E ele conseguiu, com a inveja dele, com a maldade dele, com a corrupção dele, ele conseguiu dividir. Por isso que eu sempre prego na igreja para os meus obreiros, por isso que sempre falo nos meus sermões, que aquele que trabalha para dividir não é de Deus. Aquele que trabalha para separar famílias, aquele que trabalha para separar filhos, para separar casais, para dividir ministério, para dividir igreja, esse não é de Deus. Aquele que trabalha para dividir não é de Deus. Você pode até sair de um ministério, mas não divida esse ministério. Não quebre esse ministério. Você pode sair, se você não concorda com o ministério, mas não divida, né? Para mim, quem trabalha para dividir, trabalha a serviço do inimigo. Então, ele, para conseguir êxito no seu objetivo, destronar Deus, derrotar Deus, Satanás corrompe uma terça parte dos anjos. E Deus os derruba lá de cima, os anjos caídos, que se transformam em demônios. Para mim, a maldade, ela tem origem espiritual, e eu quero trazer à tona aqui um pensamento de um cientista famoso chamado de Einstein. Einstein disse que não existe escuridão. O que existe é a ausência de luz. A escuridão é a ausência de luz. E aonde o mal prevalece, aonde o mal domina, aonde o mal exerce governo, existe a ausência de Deus. Amém, Breno? É literalmente a ausência de Deus. Aonde o mal está presente ali e governa, e o mal triunfa, existe a ausência de Deus. O homem se perde, o homem perde o freio da sua vida, o homem perde o autocontrole da sua própria natureza, porque todos nós, eu e você que está me ouvindo aí, quer você queira admitir ou não, ou quer você goste de ouvir ou não, todos nós temos dentro de nós, Breno, bondade e maldade. Amém ou não amém? O apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou, porque o bem que quero fazer não consigo e faço o mal. Né? Então, maldade e bondade, o mal e o bem, habita dentro de cada um de nós. E vai prevalecer aquele que você alimentar. É como a obra da carne, a maldade está ligada às obras da carne, a nossa natureza humana é má. A nossa natureza humana é perversa. Você solta um menino pequeno numa sala com 6 meses engatinhando, ele vai procurar o buraco da tomada para meter o dedo. Você bota ele com um bocado de brinquedo ao redor dele, ele vai soltar os brinquedos e vai atrás do buraco da tomada para meter o dedo. Parece que nós já temos conosco esse pecado original, esse pecado que veio de Adão, essas raízes de maldade dentro de nós. Eu costumo dizer que antes de você vencer os gigantes que existem do lado de fora, você tem que vencer primeiro os gigantes que existem do lado de dentro. Antes de vencer o inferno, ou antes de vencer a perseguição ou o inimigo, antes de vencer as tempestades, os problemas do meu dia a dia, eu preciso vencer os gigantes que existem dentro de mim. Meu amigo, o nosso maior inimigo não é o diabo, o nosso maior inimigo não é o inferno, o seu maior inimigo não é Satanás, o seu maior inimigo é você mesmo. Eu sou o meu maior, eu posso ser o meu melhor amigo, ou eu posso ser o meu pior inimigo, porque o mal e o bem habitam dentro de mim. Só que eu preciso mortificar essa natureza, matar essa natureza carnal. Essa vontade da carne precisa ser morta, precisa ser mortificada. E quem eu estou alimentando? Quem eu estou alimentando? Quando a maldade não rói, não corrói mais, não incomoda, o Breno. Às vezes você faz coisas que vem uma voz e diz assim, olha, isso é errado, isso é errado. Você não devia ter feito isso. Você não devia ter agido assim. Isso é errado. Essa voz é a voz da sua consciência. Porque todos os valores que hoje existem nas sociedades mais evoluídas são valores judaicos cristãos. Os valores judaicos cristãos são os valores que predominam nas sociedades evoluídas. São os valores de Deus. São as leis morais de Deus.
De onde foi que nós aprendemos? De onde foi que nós aprendemos? Que é errado um filho se relacionar com a mãe. É imoral. É nojento. Um filho se relacionar com a mãe, uma mãe abusar do filho. Aonde foi que você aprendeu que isso é imoral, que isso é nojento? Quem estabeleceu essas regras? Quem estabeleceu essas normas? Quem estabeleceu esses parâmetros morais para a sociedade? A palavra de Deus, a Bíblia. São justamente os valores judaico-cristãos que eu estou falando aqui. Palavra de Deus, a Bíblia. São as leis morais, são as regras, são os parâmetros, são as referências. Quem disse para você que é nojento, que é imoral um pai se relacionar com a própria filha? É a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus. São valores que regem, que governam. São princípios que estão nas sociedades mais evoluídas, apesar que a sociedade quer acabar com tudo isso e quer entrar num processo de degradação moral que vai levar a uma impiedade que vai destruir o homem, vai destruir a sociedade. Com pestes, com pragas, com terremotos, com maremotos, com guerra. Porque quanto mais longe o homem está de Deus, quanto mais o homem se afasta dos parâmetros, dos valores, dos princípios, da lei moral de Deus, mais o homem entra em processo de autodestruição, de apodrecimento, de autodecomposição, quanto mais o homem se afasta de Deus. E um exemplo disso está na palavra que nós acabamos de ler, no segundo livro dos Reis, no capítulo 21, que conta a história de Manassés, que teve um pai que foi para ele, apesar de quando o rei Ezequias morreu, Manassés ainda era muito jovem, ainda era muito criança quando Ezequias morreu, mas Manassés tinha informações de que seu pai foi um grande rei, foi um homem que agradou a Deus, cometeu erros como todos nós cometemos, ninguém é infalível, essa questão de infabilidade papal é coisa que o Vaticano criou, mas todo homem é falível, até o Papa tem defeitos e tem falhas. Não existe infabilidade humana. Infalível, apenas Deus. Então, assim, Manassés teve informação de que seu pai foi um grande rei. Mas como a palavra de Deus tem que se cumprir, Manassés teria que ser levado para a Babilônia mesmo. Mas antes disso, Manassés sabia que seu pai foi um rei que agradou a Deus. Tanto é que Ezequias estava no leito de morte, clamou a Deus, e a oração de Ezequias mudou os planos de Deus. Mudou. Ezequias não tinha nem como ficar de pé, estava com câncer, em estado terminal. E aí o profeta Isaías chegou e disse assim, arruma a tua casa que tu vai morrer. Olha o capítulo anterior. Arruma a tua casa que tu vai morrer. Ezequias não tinha forças para se ajoelhar, para ficar de pé. Se virou para a parede e disse, Deus, lembra-te, Senhor, como tenho andado na tua presença. Lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com honestidade, com integridade de coração. Lembra-te, Senhor, que eu tenho sido honrado, tenho sido fiel a ti. E chora. E o profeta Isaías ainda está no pátio. E Deus diz, Isaías, volta lá. E diz para o meu filho, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração e que eu vi as suas lágrimas. Isaías volta lá e diz, olha, o Senhor te perdoou, o Senhor te acrescentará mais 15 anos de vida, vai te livrar do cerco, da mão dos teus inimigos e vai te curar dessa enfermidade. A oração de Ezequias muda os planos de Deus. Aí é uma discussão filosófica, depois a gente fala disso. Mas a oração de Ezequias muda os planos de Deus. Que a vida de Ezequias estava em alinhamento. O coração de Ezequias estava em alinhamento. Ele destruiu a adoração a Baal, ele quebrou todos os ídolos, ele destruiu a adoração a demônios, a entidades, os cultos malignos. Ele acabou com aquilo, com toda aquela cultura, e ele restabeleceu a adoração ao verdadeiro Deus. Ele trouxe o povo de volta para Deus, o rei Ezequias. Então o seu filho sabia que ele tinha sido um grande homem de Deus. Mas Manassés reinou
e fez tudo aquilo que o Senhor detesta. E o processo de Manassés foi um processo de decadência em escala, porque o homem ele começa esse processo de decadência moral, espiritual, e ele vai cada vez ficando pior, e ele vai perdendo o freio da sua vida. Tem gente que quando é novo faz besteira, e vai ficando velho, e vai ganhando experiência, maturidade, e vai aprendendo com os erros, vai aprendendo com os sofrimentos, com as tragédias, e diz assim, não, eu não quero mais isso para a minha vida, eu já vivi e já sofri demais nessa vida, e eu quero mudar a minha vida. Mas tem gente não. Tem gente que não aprende nem com sofrimento, tem gente que vai ficando num estado cada vez mais deplorável, numa situação cada vez mais imunda, mais suja, e vai se perdendo mais, e vai se perdendo mais, e vai perdendo o freio da sua vida, e não consegue resgatar a sua vida, e vai ficando dormente, anestesiado para certas situações, até que perde tanto freio que se transforma num monstro. Vive num nível de influenciação ou de possessão demoníaca que perde a sua própria consciência e se transforma num monstro. Um monstro que judeia com os próprios filhos, um monstro que maltrata a própria família, um monstro que é um monstro. Que não é o pecado que tem origem na fragilidade, não é o pecado que tem origem na fragilidade humana, não é o cara que peca como aquele filho que ama o pai e diz assim, pastor, o meu pai é uma pessoa maravilhosa, pastor, o meu pai é um cara bom, eu amo demais a vida do meu pai, mas toda semana eu tenho que buscar ele no bar. E ele me abraça, chora, pede perdão, e eu estou vendo que o alcoolismo está matando o meu pai. Eu estou vendo que o alcoolismo, pastor, está destruindo a vida do meu pai. Estou vendo que o alcoolismo é uma doença na vida do meu pai. E ele sabe disso, ele sabe que está morrendo, e ele sabe que está se autodestruindo, e ele sabe que está fazendo a gente sofrer, e ele promete que vai deixar, mas ele não consegue, porque ele é um viciado, ele é um alcoólatra, ele é um dependente químico do álcool. E ele chora e ele sofre e ele não consegue vencer. Esse pecado está relacionado à fraqueza. Viu, Breno? É um pecado relacionado à fraqueza. Mas o camarada que, lúcido, ele não bebeu, ele não usou cocaína, ele não usou nada. Ele chega, espanca o filho, perde o controle e quebra o braço do filho. Esse pecado está relacionado não à fraqueza, mas a uma natureza maligna, à maldade. O mal está reinando naquela vida. O mal está operando naquela vida. Porque esse sujeito ele é mau, não é porque ele está drogado, não é mau porque ele está bêbado. Ele é mau porque ele é mau na essência, ele é mau na natureza, porque ele perdeu a sua lucidez. Ele está dormente. Ele entrou num processo de apodrecimento, de autodecomposição. Ele perdeu o freio e ele se transformou num monstro. Num monstro. Existe um monstro morando aí dentro. Então, existem mulheres que ligam para mim, ou que me procuram na igreja, e dizem assim, pastor, existe um monstro morando dentro do meu marido. Pastor, existe um monstro morando dentro do meu filho. Existe um monstro morando dentro da minha filha. Existe um monstro morando dentro de mim. E quando eu olho para Manassés, eu vejo alguém que se transformou num monstro. E Manassés não se transformou em um monstro da noite para o dia. É um processo. É um processo em que o homem vai ficando cada vez mais distante. Ele vai cada vez mais entrando numa escuridão, numa alienação, numa loucura, numa perdição. E ele não entende que Deus está chamando ele de volta, que Deus quer resgatar ele, que Deus quer salvar ele, que Deus quer limpar ele, que Deus quer lavar as vestes dele, quer lavar o coração dele, ele não entende isso. Quando eu falo de lavar as vestes, eu me lembro de uma moça que disse para mim que foi para a cama com 3 homens. Chegou em casa com vontade de se matar mesmo. Foi para debaixo do chuveiro e ficou horas se esfregando com a esponja até irritar a pele, querendo se limpar e não limpa, porque a esponja limpa por fora e só o que limpa por dentro é o sangue de Jesus. Nada disso limpa. E aí eu vejo, olhando para Manassés, um homem que
se transformou em um monstro. Procurou feitiçaria, procurou os adivinhos, procurou a bruxaria. E quanto mais alguém dizia assim, não, mas isso aqui não é o suficiente, e consultou médios, e fez rituais malignos e rituais satânicos, e eu vou buscar o diabo porque Deus não me dá nada mesmo, então eu quero ficar rico, eu quero prosperar, eu quero ter dinheiro, eu quero ganhar campanha política, eu quero ser governador, eu quero ser prefeito, eu quero ser deputado federal, estadual, quero ser vereador, então vou fazer oferenda para Satanás, vou procurar o diabo, e eu quero... E aí ele chegou no ponto, Manassés chegou no ponto de oferecer o filho em sacrifício a demônios. De pegar seu filho, e matá-lo em sacrifício a demônios. E aí, chegou no nível que Manassés torrou a paciência de Deus. A vontade permissiva de Deus tem um limite. A vontade permissiva de Deus tem um limite. E quando eu olho para o Brasil, quando eu olho para o mundo, e eu olho para toda a nossa sociedade e pessoas na Europa, Estados Unidos, sofrendo em pânico com essa situação do coronavírus, é porque a paciência e a vontade permissiva de Deus tem um limite. Eu mostrei no telão da igreja domingo agora. Eu falei isso nos 3 cultos no domingo, Breno. Há um ano. Dois fatos me chamaram a atenção. Primeiro foi aquele especial de um grupo de humor chamado Portas do Fundo, né? Ou é Porta dos Fundos? É o contrário, é Porta dos Fundos. É o nome do grupo. Fizeram um especial de Natal. E assim, a gente sabe que aquele Jesus não é o nosso Jesus. Não é o nosso Jesus. Mas não é questão de ser ou não o nosso Jesus. É quem Jesus representa para mim e para você. Quem é Jesus para mim? E quem é Jesus para a humanidade? E a fé, o crescimento da igreja, o crescimento das pessoas, o número de pessoas que estão buscando a Deus, correndo para Deus diante das suas mazelas, do seu desespero, da sua aflição. Essas pessoas correndo para Deus está incomodando o inferno. Então vamos usar a mídia, vamos usar os intelectuais, vamos usar a ciência, vamos usar quem puder usar, para pegar esse Jesus e descaracterizar ele e transformar ele num lixo. Humilhá-lo, dizer que ele não é Deus, dizer que ele não tem valor, dizer que ele é um lixo, dizer que ele não vale nada. E vamos sarrar, vamos debochar, vamos insultar, vamos promover todo tipo de calúnia a respeito dele. Todo tipo de discussão sobre ele, para deixar, diminuir a importância dele, para deixar a pessoa dele, para deixar a imagem dele desmoralizada, afrontada, ridicularizada. Então esse grupo Porta dos Fundos faz um especial e coloca Jesus nesse especial como um gay. Jesus é um gay que namora com outro cara e tal, e o especial vai para o Netflix. E no Netflix o especial faz sucesso na Europa, o especial faz sucesso nos Estados Unidos, e as pessoas dão like lá e batem palma para o especial do Porta dos Fundos. Houve protesto no Brasil, comunidade evangélica, comunidade católica, muita gente cancelou o Netflix, não sei se você lembra disso. Passou. Há um ano atrás, uma escola de samba do Rio de Janeiro, no Carnaval, no Sambódromo, as arquibancadas lotadas. Transmitido pela Globo, a Globo ganhando milhões com a transmissão do Carnaval para o mundo todo. A Globo transmitindo para vários países, para o Brasil e para o mundo todo. E ganhando milhões com patrocínio da cerveja, com patrocínio daquelas empresas que patrocinam o Carnaval do Rio de Janeiro. Muita gente ganhando dinheiro com isso. E aí o Carnaval transmitido para o mundo todo e a escola de samba coloca como tema uma imagem de um demônio surrando Jesus, Jesus sendo arrastado, Jesus apanhando e Jesus sendo ali destruído por Satanás, derrotado por Satanás. E aquilo é motivo de festa, há um ano atrás. Esse ano, eu falei para a igreja domingo, a igreja domingo inteira estava lá, lotada, adorando, louvando, celebrando a um Deus vivo. E cadê o carnaval deles?
Cadê o carnaval deles? Cadê o sambódromo? Cadê as festas de carnaval? Cadê? Cadê o desfile das escolas de samba? Cadê o carnaval deles? Cancelado. E nós estávamos domingo na igreja, celebrando a um Deus vivo. Há um ano. E aí, a paciência de Deus, a vontade permissiva de Deus tem um limite. Quando um povo entra nesse nível de decomposição, nesse nível moral de decomposição, nesse afastamento, nesse nível de depravação, que o mau cheiro sobe e incomoda nas narinas de Deus, Deus entrega a esse povo a sua própria sorte. Então nós estamos vivendo tempos bíblicos, estamos vivendo tempos do Apocalipse, estamos vivendo tempos proféticos. Aí se usa máscara, continua contaminação, lava as mãos, distanciamento, todo mundo em casa se contamina mais ainda, o fica em casa foi pior, na minha opinião. Não existe nem comprovação científica para o fica em casa, foi pior. Agora querem usar 2 máscaras, agora a vacina, mas o vírus já sofreu uma mutação. Então, lá na África do Sul, segundo a imprensa, na África do Sul, está devolvendo as vacinas, comprou não sei quantos milhões de vacina, está devolvendo porque a vacina não funciona para o vírus que está lá na África do Sul, porque já é outro vírus, porque sofreu uma mutação. Então, assim, Deus está permitindo que a sociedade seja encurralada para ver se essa sociedade se volta para Deus. No caso de Manassés, esse processo de decomposição, de depravação, de autodestruição, foi por etapas, como a vida de muita gente que está vivendo uma falsa paz e acha que tudo está bem, que está vivendo um processo de anestesia e acha que tudo está bem, até que a paciência de Deus tem um limite e o salário do pecado é a morte. Então Manassés é preso pelos seus inimigos. Manassés é levado, arrastado, acorrentado pés e mãos e colocaram um gancho no seu nariz. E esse gancho ficou permanentemente no seu nariz. E ele foi arrastado com um gancho no nariz e foi levado para a Babilônia como prisioneiro e colocado num calabouço. Foi a situação de Manassés. O homem que sacrificou o limite, foi Manassés sacrificar o seu próprio filho e oferecer em sacrifícios a demônios no ritual de bruxaria. Foi o limite. Então, quando uma sociedade chega no nível de pai contra filho, de filho contra pai, de mãe contra filha e filha contra mãe, quando uma sociedade chega no limite de um pai, acorrentar seu filho, deixá-lo ao relento, dentro de um barril, de um tambor, no sol, na chuva, se alimentando das próprias fezes, urinando ali. O nome disso é maldição. A maldade chegou no nível de provocar maldição, de produzir maldição, de provocar a ira de Deus. Existem erros, pecados, falhas humanas. Um homem como esse cidadão que é alcoólatra, que promete para o filho e vai lá e... É um pecado? É. Mas ele não provocou a ira de Deus. Pelo contrário. Ele provocou a compaixão de Deus. Deus quer amá-lo, quer perdoá-lo. Deus quer curá-lo, quer libertá-lo, quer restaurá-lo. Existem falhas humanas e erros humanos que não provocam a ira. São pecados, entristecem o Espírito Santo, mas não provocam a ira de Deus. Não são todos os pecados que provocam a ira. Existem pecados que provocam a ira de Deus, que enfurecem o coração de Deus. E aí vem maldição. Existem famílias vivendo debaixo de maldição. Existem casais vivendo debaixo de maldição. Existem mulheres vivendo debaixo de maldição. Homens e nações, países vivendo debaixo de maldição. Mas sabe o que eu acho interessante, rapaz? E às vezes difícil de se compreender. É surpreendente, é impressionante. É que esse homem Manassés, e assim, Breno, eu dou a vida pelos meus filhos. Eu tenho um pequenininho lá em casa que eu sou apaixonado por ele, eu faço qualquer coisa.
Eu dou a vida por aquele menino que está lá em casa, pequenininho. Eu dou a vida por qualquer um dos meus filhos, o Yuri, o Israel, a Mariana, o Ian, qualquer um. Eu dou a vida por eles. Meu Deus, eu acho que qualquer pai, qualquer mãe diz assim, faça comigo, mas não faça com meu filho. Fale de mim, mas não fale do meu filho. Pode me bater, bata em mim, né? Como Davi, Absalão, olha só o coração de Davi. Absalão dividiu o reino de Davi. Absalão contaminou metade da nação de Israel e colocou essa metade contra o próprio pai. Absalão planejou a morte do seu pai. Absalão provocou uma guerra, pessoas morreram por causa de Absalão, porque ele provocou uma guerra, ele queria tirar a vida do próprio pai. Quando o pai manda os seus generais irem para a guerra contra Absalão, Davi diz, olha, tragam Absalão para mim vivo. Não toquem na vida do meu filho. Eu preciso conversar com ele. Eu preciso ter mais uma chance de olhar no olho dele e conversar com ele. Eu preciso ter mais um momento, eu preciso ter uma oportunidade ainda com Absalão. A minha história com Absalão não terminou, não acabou. Não toquem na vida do filho do rei, tragam o filho do rei para mim vivo. E os homens de Davi não obedecem a Davi. Absalão está lá preso pela cabeça, numa árvore, e a Bíblia diz que Absalão era nazireu, então o cabelo ia do alto da cabeça até os pés, ele tinha muito cabelo. Fugindo dos homens de Davi, ele se engancha. Então alguém avisa para o seu comandante, Joabe, e ele vai lá e transpassa Davi, Absalão, ele vai lá e mata Absalão. E Davi está esperando notícias, e quando o etíope chega, e chega o outro mensageiro, Davi disse assim, e o jovem Absalão, meu filho? Ele não quer notícias da guerra, ele não quer saber quem venceu a guerra, ele não quer saber, Davi, se ele venceu ou se ele foi derrotado, ele não quer saber se ele tem que fugir, ou se esconder do filho, ele quer saber o que fizeram com Absalão, meu filho. Foi o que houve com ele. Então o mensageiro diz que seja feito com aquele moço, seja feito com todos os inimigos do rei, o que foi feito com o jovem Absalão. Absalão está vivo. E quando Davi ouve que Absalão está vivo, Davi rasga as suas vestes. E rola no chão, aos gritos, e diz, quem me dera que eu tivesse morrido por ti. Os homens de Davi ficam indignados, porque estavam lutando contra Absalão, e vê o pai chorando a morte do inimigo. E disse, rapaz, ele está chorando a morte do inimigo. Ele está chorando a morte do inimigo que queria matar a gente. Davi, não, eu estou chorando a morte do meu filho. Eu perdi um filho. Eu perdi um filho. Eu estou chorando a morte do meu filho, Absalão. E ele grita em alta voz, quem me dera que eu tivesse morrido em teu lugar. Meu filho, Absalão. Esse é o sentimento de todo pai. É dizer assim, o filho no leito de morte, às vezes com câncer, às vezes com os rins paralisados, e o pai diz assim, eu dou meu rim para ele. Mesmo que você só tenha um rim, você dá o seu rim para o seu filho. Mesmo que você só tenha um coração, você quer dar seu coração para o seu filho. Mesmo que você não tenha condição, você quer se colocar no lugar dele. E eu queria que isso fosse comigo. Porque é o instinto de pai, é o instinto de mãe, é dar vida, é proteger seu filho. E não há algo mais terrível para Deus, do que um filho se colocar contra o pai, ou um pai se colocar contra seu próprio filho. Isso é maldição. Porque um é para dar vida pelo outro. Os pais existem na vida dos seus filhos para serem profetas, para serem sacerdotes na vida dos seus filhos. Os filhos existem na vida dos seus pais para serem a herança de Deus. Os filhos são a herança do Senhor, são as bênçãos de Deus na vida dos pais. São os filhos, são aqueles que vão cuidar dos seus pais na velhice, são os filhos. Esse é o propósito de Deus, esse é o ciclo natural da vida. Então um pai que pega o seu filho e mata, e além de matar seu filho, oferece a demônios, na minha concepção, um homem, uma pessoa dessa não tem perdão. Para mim não tem perdão. Alguém que tira a vida do seu filho e oferece uma bruxaria para oferecer o seu filho ao demônio. Para mim não tem perdão. Mas esse sujeito chamado Manassés, ele está lá sofrendo com um gancho no nariz, Breno. E ele clama a Deus, ele clama ao Deus do meu pai, Deus de Ezequias, Deus,
Olha para mim, Deus, eu estou arrependido. Deus, eu estou quebrado, eu estou arrebentado. Deus, eu me transformei num monstro. Deus, eu estou destruído aqui, Deus. E ele clama a Deus. E ele pede perdão a Deus. E Deus perdoa Manassés. E Deus perdoa Manassés. E Deus não só perdoa Manassés, mas além de perdoar Manassés, Deus liberta Manassés da mão dos seus inimigos. E não só o liberta das mãos dos seus inimigos, Deus devolve o seu reinado, Deus devolve o seu trono, e Deus devolve a sua prosperidade. E Deus devolve tudo e restaura tudo para Manassés. Então Manassés é essa árvore que foi cortada, mas que ainda ficou uma raiz, sabe? E eu sei que você pode ter se perdido a tal ponto que você nem se conhece mais. Você pode estar tão perdido que você nem se reconhece mais. Mas existe algo de Deus ainda entre você. Ainda existe uma raiz aí. Ainda existe algo de Deus em você. Há uma raiz. E você diz assim, pastor, minha vida está destruída. Meus sonhos estão acabados. Eu me autodestruí, eu apodreci, eu me transformei num monstro. Eu sou responsável por toda a desgraça, por toda a tragédia na minha vida. Eu sou responsável, pastor. Eu fui cortado. Eu sou alguém perdido, sem jeito, sem solução. E não há caso perdido para Deus. Não há caso sem solução para Deus. Não há ninguém num buraco tão profundo que não possa ser arrancado por Deus. Não há ninguém tão perdido que não possa ser achado por Deus. Não há um casamento que não possa ser restaurado por Deus. Não há uma vida que não possa ser restaurada por Deus. Não há ninguém preso em tantas cadeias que não possam ser essas cadeias destruídas por Deus. Há esperança para essa árvore cortada. Quando a água flui, quando a presença de Deus volta, Deus quer restaurar a sua vida.